Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, nesta terça-feira, dia 26 de maio, aqui prontos para ouvirmos Deus falar conosco através da sua palavra. O evangelista irmão Estevão Lino, ele está convidado para estar trazendo um estudo nesta noite e nós vamos ouvi-lo nesse instante. Antes vamos estar orando ao nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque vamos ouvir a Tua palavra. Venha falar conosco na instrumentalidade do Teu servo, o irmão Estevão. Usa-o, meu Senhor, dentro da Tua palavra para trazer esta mensagem que o nosso coração, a nossa alma está precisando nesta noite. Assim fica conosco, Senhor, e nós te agradecemos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Irmão Estevão, deixa Deus te usar aí mais uma vez. A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada dia mais a sua vida. É um prazer estar aqui nessa terça-feira, nesse culto de ensino, para ministrar a palavra do Senhor. Meus irmãos, em que pese nós estejamos distantes fisicamente, estamos próximos através da internet, através dos nossos canais de comunicação. Então eu gostaria de fazer um pedido a você já na abertura desse vídeo. Se você puder, atendendo aos pedidos da nossa equipe de comunicação visual da igreja, dê um joinha no vídeo aí, no curtir, compartilhe. Se você quiser também, fique à vontade, faça um comentário. Se for da sua vontade, se inscreva no canal da igreja, acione o sininho para receber as notificações de quando nós postarmos vídeos novos. Todos os dias de culto tem sido postado um material novo para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar abundantemente por isso. Meus irmãos, vamos à leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler e compartilhar convosco o texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 até o versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Esta é a leitura inicial. Eu quero conversar com os irmãos, meditar a respeito da obra missionária, a maior batalha espiritual que a igreja pode enfrentar. A obra missionária é o maior desafio que a igreja pode enfrentar. Ela é a maior batalha espiritual que a igreja do nosso tempo e ao longo de todas as eras pôde enfrentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele descreve logo na entrada aqui do versículo 10 a respeito
de nós sermos revestidos, empoderados pelo poder de Deus. E ele começa a descrever enumerar uma hierarquia dos anjos decaídos, dos demônios. Ele coloca que o diabo é aquele quem arma as astutas ciladas. Para nós que temos uma compreensão bíblica, nós sabemos que o adversário ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se desloca para estar nos lugares. E as astutas ciladas que ele arma é para combater contra a igreja, contra o avanço da igreja. E assim como no céu, e aqui também no mundo dos homens, há uma hierarquia, uma escala de poder, há também entre os anjos decaídos esta presença de escalonamento, de autoridade. E é isso que o apóstolo Paulo descreve aqui ao falar sobre as potestades, sobre os principados, sobre os príncipes e também sobre as hostes infernais. E aqui eu quero, meus irmãos, que você compreenda que as hostes infernais são aqueles demônios de baixo escalão que perturbam as famílias, que atuam, o campo de atuação deles é nas casas, perturbando os lares, perturbando as famílias. A igreja local, ela enfrenta essa oposição das hostes espirituais da maldade. Ela enfrenta esses demônios locais. Mas há os príncipes das trevas, que são aqueles que detêm uma amplitude regional. Eles atacam mais amplamente uma cidade, uma região. Então uma igreja que ela tem uma visão de expandir além de uma igreja local, ela já vai encontrar esta resistência maior do adversário, que são os príncipes das trevas. Há ainda as potestades malignas, que são aquelas que dominam as nações, que dominam os povos, normalmente escondidos atrás de uma idolatria, um santo nacional, como nós vemos aqui na nossa nação. São potestades malignas, dentre os quais o adversário se esconde atrás e com essas potestades tenta travar a igreja que quer um avanço nacional. Mas a igreja que se dispõe a ser uma igreja missionária, a igreja que se dispõe a romper as fronteiras, que se dispõe a ser internacional, ela encontra os principados das trevas, aqueles demônios, anjos decaídos que querem impedir que a obra do Senhor vá além das fronteiras. E uma igreja missionária que se dispõe a propagar o evangelho em outras nações, ela deve estar certa que localmente ela enfrentará as hostes. Na sua região ela enfrentará os príncipes, ela enfrentará as potestades na sua nação. E se ela avançar além daquela circunscrição ali nacional, se ela for internacional, os principados atacarão contra ela. Por isso, meus irmãos, eu digo nesta noite, a obra missionária é sem dúvida a maior batalha espiritual que a igreja pode enfrentar. A respeito desse assunto, batalha espiritual, quero a sua concordância com inteligência. Como diz o pastor Ezequias Soares, nós não somos daqueles que são exagerados, tanto para um lado quanto para o outro. Nós vivemos tempos de letargia, de uma certa sonolência espiritual, em que muitos das igrejas, muitos irmãos, muitos crentes já não acreditam nessa oposição maligna, não acreditam que há de se combater o bom combate, já não acreditam que os demônios influenciam, que eles combatem com violência contra a igreja do Senhor. Por outro lado, nós vemos também na modernidade algumas igrejas que tudo também é uma batalha espiritual. Transforma a espiritualidade excessiva, colocando demônios em coisas, objetos, possuindo determinados locais físicos específicos, e aí dão nomes a essas entidades malignas, enfim, exageram por um outro lado. Nós nem somos desses que exageram para muito e nem somos dos letárgicos que não acreditam. Como diz
o próprio pastor Ezequias Soares, nós nos firmamos na palavra e ela diz que há uma batalha e ela deve ser combatida e deve ser vencida. Amém, meus irmãos? Seguindo, a igreja missionária é a igreja que enfrenta os principados. Olha, meus irmãos, quantas vezes a igreja enfrenta uma luta, uma batalha, e isso acontece nos ataques que são direcionados aos membros da igreja. Veja, lá em Cesareia de Filipos, Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a minha igreja estará firmada em mim. No entanto, meus irmãos, nós abraçamos essa ideia de que a igreja está sempre avançando, combatendo contra as portas do inferno, numa postura ativa. Mas quando nós lemos aqui o capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele está descrevendo uma igreja que sofre ataques do adversário. Porque ele diz: possais resistir firmes. Ele está falando de resistência, para que possais estar firmes, estar firmado naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos. A igreja, ela marcha contra o adversário, ela marcha contra o inferno, mas ela também é atacada pelo adversário. O adversário ataca a igreja. Ora, meus irmãos, quantas vezes nós vemos a igreja que se dispõe a ser missionária ser atacada pelos principados das trevas, combatida com violência e muitas vezes sofrendo até reveses, por falta de vigilância, por falta de espiritualidade. Olha, o adversário ataca e ataca com violência. E como nós nos dispusemos a ser uma igreja missionária, uma igreja que atende o ID de Jesus, uma igreja que vai além das fronteiras, que decidiu ir para a África, para a Europa, para países sul-americanos, uma igreja que decidiu expandir além das fronteiras, nós devemos estar firmes para resistir os ataques do adversário. Amém, meus irmãos? Pense isso, receba isso com inteligência, as estratégias que o Senhor tem dado à nossa igreja, direcionando neste bom combate. Uma das estratégias do adversário é atacar em tendência. Se você pensar como um militar, que é o assunto, pano de fundo, que o apóstolo Paulo utiliza para ministrar Efésios capítulo 6. Ele está falando de estratégias militares, de recursos militares. Quando você pensa na estratégia militar, o adversário, quando ele não consegue segurar o fronte, a vanguarda, então ele cria uma estratégia de atacar quem está atrás, na retaguarda, para estancar os suprimentos, para assim esgotar a passagem de suprimentos que está suportando, que está mantendo a vanguarda, que está fazendo o avanço. O adversário, meus irmãos, ele ataca a igreja de base, ele ataca a igreja que envia, ele ataca a igreja missionária para que os recursos sejam diminuídos e assim os missionários que estão lá na frente, avançando no campo de batalha, percam os recursos, percam aquele suprimento que faria com que a igreja, a obra do Senhor avançasse. O adversário ataca a igreja de base, ele ataca a igreja que envia, a igreja que sustenta o missionário. Debaixo desses ataques, muitas coisas nós temos observado, muitas coisas nós temos percebido. Uma das estratégias do adversário é incutir na mente dos irmãos, da igreja, da comunidade de fé, que o trabalho que ela desempenha não é importante, não integra a obra missionária, que o importante é o missionário que está lá no campo, mas a igreja que envia ela não é tão importante. O papel dela de contribuir com as suas finanças, o papel de estar em oração, o papel de dar apoio emocional aos missionários, o papel de estar em jejum pela vida deles, o papel de estar sempre em comunicação com os missionários, suportando tanto emocional quanto o material deles, isso não é importante. É como se uma igreja se tornasse, portanto, adormecida
que na importância do trabalho missionário, somente os que estão avançando lá na vanguarda são importantes. A retaguarda, não. E isso é incutido na mente das pessoas. Os crentes vão se tornando emocionalmente abalados, sonolentos, distraídos, subjugando a sua vontade, ao invés de a vontade do Senhor, aos pensamentos contrários à obra do Senhor. Se você pensar por analogia em uma partida de futebol, uma equipe que está avançando, que está atacando a outra equipe, porém, em um dado momento, tira-se o arqueiro, tira o goleiro daquela equipe. A equipe continua com 10 atletas em campo, mas sem o seu goleiro. Não importa se o atacante dela será o melhor atacante. A hora que o adversário pegar a bola, ele conseguirá pontuar, porque não tem ninguém atrás na retaguarda. Na verdade, quando nós olhamos para essa analogia, a retaguarda é mais importante do que o atacante. Aquele que faz a defesa é até mesmo mais importante do que quem está adiante, porque sem defesa não há avanço, não há progressão. A obra do Senhor fica estática. Meus irmãos, sem a igreja que envia fortalecida, sem uma igreja que envia dedicada, apaixonada pela obra missionária, o missionário lá no campo nada poderá fazer. Ele que está lá adiante nada poderá fazer. Faltar-lhe-á os recursos, faltar-lhe-á a cobertura de oração, faltar-lhe-á o apoio emocional, o jejum, a entrega da igreja. E ele sucumbirá. Então a estratégia do adversário é atacar a igreja que envia, para assim esgojar os recursos e matar a obra missionária. Dos grandes malefícios que o adversário ataca contra a igreja é, muitas vezes, lançar sofismas na mente dos irmãos. Observe, meus irmãos, que o sofisma, ele tem uma aparência de verdade. Ele tem uma aparência de verdade. Não se trata propriamente de uma mentira. Quando nós dizemos que Eva, a primeira mulher, foi enganada pela serpente, nós estamos dizendo que a serpente não mentiu para Eva. Ela falseou a verdade e assim induziu Eva em erro. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que o diabo é o pai da mentira, porque quando ele mente, fala do que lhe é próprio, o Senhor não está dizendo necessariamente que ele deve combater com a verdade mentindo, porque muitas vezes ele combate contra a verdade falseando a verdade, alterando alguns aspectos. Veja bem, se você for a Lucas capítulo de número 4, ou o Evangelho de Mateus, no capítulo também de número 4, ali você verá Jesus Cristo sendo tentado pelo adversário. E em momento algum o adversário mente. Ele usa a palavra da verdade de modo a induzir o Senhor ao pecado. E ele é rebatido pela palavra da verdade com a verdade. Então nós temos de tomar muito cuidado com os sofismas, que são aquelas ideias que parecem verdade, mas na verdade elas estão revestidas de um engano, de um engodo. Ora, quando o pescador vai pescar, ele joga uma isca. O peixe vê a comida, e aquela comida é verdadeira. Tem lá uma minhoquinha que está atraindo o peixe. Então ele vai comer, e ele come. Só que ao comer ele é fisgado por um anzol. Assim muitas vezes atua o adversário da igreja, o diabo. E nessa atuação, ele com engodo e sofismas, entra na mente dos irmãos para fazer dissoluto a ideia da obra missionária. Por isso, meus irmãos, a palavra nos diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 13, quando o Senhor indaga a Eva, e Eva responde ao Senhor: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou. E mais, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3: assim
como a serpente enganou Eva, não quero que sejais enganados. E quais são os sofismas? Quais são os enganos que nós ouvimos hoje? Enganos. Primeiro engano, aqui a respeito propriamente da batalha espiritual. Há uma doutrina sendo pregada em muitas igrejas dizendo que os anjos combatem contra os demônios e que o diabo combate contra Deus, sendo que a palavra não diz isso. Porque a palavra diz que o adversário combate contra a igreja. Ele é nosso adversário. Deus não tem adversário, meus irmãos. Deus é criador e o diabo é criatura. Deus é Senhor e o diabo é apenas um escravo. Na verdade, não há esse combate de luz e trevas no mundo espiritual, como eles dizem. Há um combate, sim, das trevas contra a igreja, que é a luz do mundo. Nós temos de ficar percebidos disso, porque esses sofismas nos levam a acreditar que há anjos combatendo contra demônios por nós e de que nós nada precisamos fazer, de que nós não precisamos combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Isso daí deriva de um pensamento oriental chamado Yin e Yang, que em todo o bem há um pouco de mal, em todo mal há um pouco de bem, e eles coexistem e combatem entre si. E essa malignidade, de algum modo, da nova era entrou, e numa perspectiva cristã, numa visão assim. Mas nós refutamos esse pensamento fincados na palavra. O diabo combate contra a igreja combate contra o diabo. Sofismas na área missionária. A igreja que envia, ela é principalmente responsável pela manutenção dos missionários, pelo envio financeiro, pelo sustento material dos missionários. Ora, pense comigo, um dia desses, eu ouvi certa pessoa dizendo assim, nós estamos vivendo um momento de crise e eu não vou entregar a minha oferta missionária. Eu vou entregar no serviço social, porque o serviço social da igreja irá socorrer os pobres, os carentes. E neste momento é muito importante que a igreja demonstre o seu amor para com o próximo e corra a sustentar os mais carentes, os que estão numa situação de penúria. E aí eu ouvi aquilo e retive no meu coração. Isso é um sofisma do adversário. Porque pense bem, meus irmãos, tudo é obra do Senhor, sem sombra de dúvidas. Mas a ideia do adversário é lançar na nossa mente ideias que parecem ser verdades, mas que são mentiras. São mentiras, porque tudo é obra do Senhor. O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo humano, aonde cada membro desempenha a sua função com eficiência e efetividade. A obra missionária, ela é uma obra específica, uma chamada específica que o Senhor deu à nossa igreja, que o Senhor deu a muitas igrejas. E assim, nós, com esses sofismas de que estamos ajudando a obra do Senhor, estamos ajudando os mais pobres, vamos sufocando recursos que deveriam ser entregues na obra missionária. Não deixe, meu irmão, o adversário iludir a sua mente, utilizando desses artifícios, dessas artimanhas astuciosas para lhe enganar. Isto é engodo, isto é mentira do adversário. Amém? Seja fiel na sua oferta missionária. Seja fiel para sustentar. Lembre-se, a retaguarda é muito importante para que a vanguarda possa avançar. Esse sistema de enganos do adversário será combatido na nossa mente se nós estivermos revestidos do poder de Deus. Amém? Meus irmãos, enfim, nós pensamos aqui, a igreja missionária enfrenta uma forte oposição maligna para que a obra não avance. O enfrentamento se dá no envio do missionário, se dá na manutenção do missionário, se dá no trabalho dos irmãos da igreja, que muitas vezes se veem atrapalhados pelas adversidades espirituais malignas. A adversidade é muito grande, essa luta
luta que aperta contra a igreja missionária, desafiando-a para que ela pare, é muito grande. Então, como nós vamos combater? Como vencer estes principados, estas potestades, estes príncipes das trevas, essas hostes da maldade? Como vencer as astutas ciladas do adversário? Bom, quando o Senhor Jesus, reunido com os seus apóstolos, orou com eles aquilo que nós chamamos de oração dominical, lá no capítulo 6 de Mateus. No final, ele louvou ao Senhor dizendo: porque teu é o poder, o reino e a glória. Teu é o poder, o reino e a glória. O poder, o reino e a glória pertencem ao Senhor. No entanto, Jesus Cristo, com o seu muito amor que nos amou, ele nos entregou, meus irmãos, o poder. Ele nos entregou a glória e nos entregará em breve o reino. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo. Para pisar toda a força do inimigo. Ele nos deu poder. Na oração dominical, o poder pertence a Deus, mas o Senhor nos deu poder. Quando nós olhamos lá em João, no capítulo de número 17, versículo de número 22, o Senhor Jesus diz assim: Pai, eu lhes dei a glória que me destes. Ou seja, a glória do Senhor foi dada à igreja, poder e glória. E você sabe o que está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. Quando chegar o dia, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nos será entregue o reino do Senhor. Então todo o poder, toda a glória e o reino que o Senhor possui, ele otorgou à igreja. Por isso, meus irmãos, o adversário pode combater com violência contra a igreja, que ele não vai conseguir parar. Ele não vai conseguir nos parar. Ele não vai conseguir nos fazer como estátuas, ficar estagnados. A obra do Senhor avançará, independentemente da crise, da dificuldade, da adversidade. A obra irá prosperar, porque o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu glória, o Senhor nos dará o reino, e nós temos como combater o bom combate. Nós temos como avançar. Creia nisso, creia nessa palavra, que nós vamos avançar. Aleluia. E eu quero, aqui nesse texto de Efésios capítulo 6, porque o apóstolo Paulo ele não para em demonstrando apenas o poder que ataca a igreja, mas ele diz a respeito da armadura que o cristão deve ter, para que possais resistir firmes. Aquela armadura de Deus que reveste o cristão, que reveste a igreja missionária, para combater o bom combate do envio e da manutenção dos missionários. E eu quero destacar pelo menos alguma dessas peças dessa armadura. Dentre elas, o capacete da salvação. Nós lemos: tomando o capacete da salvação. O capacete da salvação protege a cabeça do soldado, protege a cabeça da igreja. Veja, meus irmãos, que o Espírito Santo tem nos guiado neste ensino a dizer do engano que o adversário produz na mente dos cristãos, lançando sofismas, ou seja, ideias que parecem verdade, mas que no fim são um engano. Quando nós olhamos para a palavra, já tem uma proteção, o capacete da salvação, o capacete que te protege desses sofismas. Esse capacete de salvação é um capacete de verdade, irmãos. Só podemos combater o espírito do engano pela verdade. Só podemos combater se cremos na verdade, revestidos com este capacete. E, meus irmãos, quando o adversário lança sofismas,
a principal arma que ele usa na nossa mente é a dúvida. A fé é certeza do que não se vê. Certeza do que não se vê. Olha, é certeza. Então, qual é o oposto da certeza? É a incerteza, é a incredulidade, é a dúvida. Então não basta, não é necessário a pessoa dizer eu não acredito. Basta a pessoa dizer assim, eu tenho dúvida, eu não sei se eu acredito. Basta uma dúvida. O adversário quer plantar apenas uma dúvida na sua certeza para abalar a sua fé, abalar a sua convicção de ser uma igreja missionária, de atender o ID de Jesus. Basta semear uma dúvida. Basta isso para que a nossa mente se confunda. Se você pensar, qual é a grande dificuldade que nós vivemos hoje? É uma grande dificuldade sanitária e uma grande dificuldade financeira. E eu quero abordar esse tema com muita sabedoria, meus irmãos. Não é tempo de nós vivermos esbanjando das nossas riquezas ou do pouco que o Senhor tem nos dado. Mas nós não podemos sonegar a oferta da obra missionária. Oh, meus irmãos, existem pelo menos 2 tipos de oferta. Na verdade, descrito na palavra, alguns biblicistas chegam a contar 45 tipos de ofertas voluntárias diferentes. Mas, em espécie, nós podemos dividir 2. A oferta viva e a oferta morta. A oferta viva, você tem que amarrar ela. Você tem que amarrá-la, senão você não consegue levar. Quando você vai a Gênesis capítulo 22, Abraão está entregando uma oferta viva no altar do Senhor. Ele está levando Isaac. Mesmo Isaac, já sendo um homem, entre 25 e 33 anos de idade, ele se entregou, porque o seu pai já era um ancião, com mais de 100 anos, não poderia retê-lo com força. Ele se entregando, ainda assim por ser uma oferta viva, Abraão amarrou, diz a Bíblia, amarrou Isaac. Ele foi amarrado para colocar sobre aquele altar, sobre aquele lenho. A oferta viva, ela vem brigando, irmãos. Sabe, você imagine o povo de Israel quando ia ofertar, levando boi, levando uma ovelha, levando ali um cabrito, ele sabia que ia morrer, e ele brigava, ele queria empacar, não vou. Ele tinha que ser amarrado. Diz a palavra que eles eram amarrados a um dos chifres do altar de sacrifício para ali serem degolados. A oferta viva, ela tem que amarrar. Se você não amarrar, ela quer escapar. É assim no nosso coração. Toda vez que o Senhor nos dá uma direção de colocar uma oferta viva no altar, ela começa a brigar aqui dentro. Oh, você vai fazer isso? Vai faltar para você. Você vai entregar tudo isso? Você está ficando doido? Aquilo começa a brigar dentro da gente. Não, mas é a minha fé. O Senhor está requisitando de mim para sustento da obra missionária, para sustento da obra do Senhor. Então há essa briga. Não pense, meu irmão, que isso acontece só com você, acontece com todos nós. Essa é uma oferta que o Senhor recebe, sacrificial, que vai brigando dentro do nosso coração. Ela vai brigando, é uma oferta viva que tem que ser amarrada para ser colocada no altar do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, os sofismas do adversário entram na mente com uma dúvida. E aí a pessoa fala, eu não vou fazer isso, tenho dúvidas se levar esta oferta ou não ao altar do Senhor. Revistas do capacete da salvação. Saiba que haverá guerra mesmo dentro do seu coração, mas o melhor será você romper e vencer o adversário que combate contra a sua vida. Amém, meus irmãos? O segundo elemento que eu quero destacar aqui, dentre essa armadura que o apóstolo Paulo nos descreveu, é o escudo da fé. Você precisa do capacete, ele vai falar do cinto, da couraça, ele fala do calçado, ele fala de toda a vestimenta, a indumentária do soldado cristão. Mas eu quero destacar o capacete e agora o escudo da fé. Ora, o que é o escudo da fé? Este escudo, propriamente dito, era uma porta. Ele não era um escudo redondo,
pequeno, era um escudo retangular, feito de madeira, revestido de couro. E na frente dele, havia uma espuma umedecida, uma espécie de uma espuma umedecida, que o soldado romano usava aquele escudo retangular, como usa hoje a tropa de choque da polícia militar. Aquele escudo grande, pesado, encharcado, porque os dardos inflamados, quer dizer, as flechas do adversário, aquelas flechas que vinham com fogo na ponta, quantas vezes vinham para devastar, se aquilo pegasse em alguma coisa mais seca, incendiaria, para colocar fogo no adversário, de vê-los gritando, morrendo, incendiados. Mas o escudo da fé, quando aquele dardo inflamado batia, ele era cravado no escudo que estava encharcado com um líquido, e aquilo apagava aquela chama. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Apagar todos os dardos, irmãos. Nenhum vai nos atingir se nós estivermos com o escudo da fé nas nossas mãos. Apagar todos os dardos, sabe? São muitos os dardos que o adversário tem lançado, inflamados contra a igreja, atacando as bases, atacando os missionários, atacando aqueles que acreditam nesse propósito de ir adiante, de propagar o evangelho, de levá-lo além nas outras nações. Mas em especial, eu quero falar agora com os meus amigos pastores, que neste momento de dificuldade, falta o recurso financeiro. E aí é lógico que você pensa: eu vou ter de trazer um missionário de volta, eu vou ter que paralisar a obra. É um dardo inflamado do adversário sendo atacado contra os pastores, contra aqueles que detêm uma responsabilidade. Mas eu quero que você se recorde do Damasceno Eliezer, o servo mais velho da casa de Abraão, o patriarca. Quando Abraão chama, me fala: vá à minha parentela e traga de lá uma das mulheres para ser mulher do meu filho Isaque. Ele faz um juramento e ele desce até a Mesopotâmia e vai ali na parentela de Abraão e encontra lá uma moça, a palavra diz, muito formosa à vista, uma virgem, que deu de beber a ele, ao camelo. Então, no propósito divino, ele dá presentes a ela, ele paga o dote, conversa com o seu irmão Labão, e ela aceita vir ser a esposa de Isaque. E Eliezer traz ela, porque o Senhor o prosperou naquele negócio. A aplicação que nós temos a respeito dessa passagem é de que se Isaque é um tipo perfeito de Cristo, Rebeca é um tipo perfeito da igreja, que é noiva de Cristo. E Eliezer é um tipo do Espírito Santo, que conduz a noiva até o noivo. Mas uma das aplicações, meus irmãos, que pode ter na nossa vida pastoral e eclesiástica, é de que o Espírito Santo na vida do pastor, porque quem conduz a igreja é o pastor, é o anjo da igreja, como está escrito lá no Apocalipse. O pastor é quem conduz a noiva até o noivo. Ele é amigo do noivo, como João Batista. Por isso, meus irmãos, eu quero que você reflita que naquela caminhada, quando já está voltando Eliezer com Rebeca, ele não fica flertando com ela, ele não fica querendo arrancar do tesouro que ele trouxe para a Rebeca. Não, ele conduz Rebeca até o noivo, sabendo que aquele que lhe assalariou, o seu Senhor, como lhe antecipou riquezas, lhe entregará riquezas quando ele chegar ao seu posto desejado, ao seu objetivo final. Portanto, meus irmãos, nós temos que confiar em Deus. Nós não precisamos, muitas vezes nós vemos pastores explorando a noiva, e não há necessidade de se explorar a noiva, de arrancar o couro e de ela fazer uma correia. Não, nós temos de pedir sim as ofertas missionárias, mas nós temos que ter consciência de que nós estamos conduzindo a noiva para o noivo, e de que a retribuição ela vem do
Senhor, daquele que nos direcionou para fazer esse serviço, para fazer esse trabalho. Confiemos, pois, em Deus. A obra não vai parar. Nós iremos avançar. A igreja não ficará estagnada, porque o Senhor que proveu a vinda, proverá também a ida. O Senhor que proveu o envio do missionário, proverá o sustento. Então, querido e amado pastor, acalma o teu coração, confia em Deus. Seja como Eliezer, o Damasceno, continua conduzindo a noiva até o noivo, sabendo que ele proverá todas as coisas. Amém? Apague esse dardo inflamado do adversário. Apague todos para resistir firmes. Por fim, eu quero ainda falar sobre a palavra do Espírito. A palavra do Espírito é a espada do Espírito. Aqui nos diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, a palavra. Essa espada que o apóstolo Paulo está falando é uma espada pequena. Ela não é uma espada longa. Era uma espada pequena que o soldado, o militar romano utilizava no combate pessoal. Era para uma luta corpo a corpo, homem a homem, para uma batalha pessoal. E é isso, meus irmãos. Nós dizemos que é a única arma de ataque descrita aqui. Mas mais que isso, ela é uma arma de uso pessoal. Ela é uma arma para uma batalha individual. Veja que não é uma arma coletiva, é uma arma individual. É uma espada para cada soldado. E eu quero falar com você, amado irmão. Essa batalha espiritual descrita que eu estou dizendo, a igreja que envia, a igreja que é missionária. Muitas vezes a pessoa pode entender assim, a igreja é um coletivo, é todo mundo, não sou eu, não está falando comigo. Não, a palavra é para você. É pessoal essa batalha. Você tem que tomar isso para si. É individual. É a igreja, o ajuntamento de todos, mas é no individual que nós vencemos as batalhas. A palavra do Espírito, a palavra da verdade, é ela que nos faz vencer o adversário. Se o ataque tem sido pessoal, se por acaso esses principados têm atacado a sua vida, atacado o seu negócio, atacado a sua empresa, porque você se levantou para ser um ofertante fiel, um manutendor da palavra do Senhor na obra missionária. Defenda-se com a palavra da verdade, com a espada do Espírito. Defenda-se. É pessoal, não recue, avance. É tempo de nós avançarmos, igreja. Não é tempo de parar. É tempo de nós avançarmos. Os tempos são difíceis, mas em tempos difíceis, o Senhor sempre fez prosperar a sua obra. Lembre-se de quando houve uma fome, uma seca tremenda no Egito. Aquilo foi para cumprir os desígnios do Senhor e fazer o hebreu José sentar no trono. No meio da maior crise, ele sai de um cárcere para ser o maior do Egito, estando apenas abaixo de Faraó. Sempre foi assim na história da igreja. A adversidade vem com força. E o adversário pensa que vai sufocar a obra. E quando ele pensa que vai sufocar, a igreja reage, lutando pessoalmente e vence pelo poder do nosso Senhor. Nunca se esqueça, contra as potestades e os principados, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o Senhor, naquela cruz, cravou na cruz uma cédula que nos era contrária. E assim ele despojou as potestades e os principados e os expôs publicamente. Nós somos vencedores por Jesus Cristo, por aquele que nos amou. Amém, meus irmãos? Agora, para concluir, eu gostaria que você observasse atentamente o versículo 18 até o versículo 20, a conclusão dessa breve exposição bíblica. O apóstolo Paulo, ele chama a igreja missionária a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica.
Sabe como nós sabemos que o apóstolo Paulo está falando a respeito da obra missionária? Porque no versículo de número 20, ele diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era um embaixador. Você sabe o que é um embaixador, meu irmão? O embaixador, ele é um agente público, enviado de uma nação para outra, para lá na nação onde ele está, representar pelo pavilhão, pela bandeira, a nação que o enviou. Então, é comum que o Brasil envie embaixadores aos outros países enviem embaixadores ao Brasil. E assim tem uma bandeira hasteada em outras nações. Aonde está o embaixador brasileiro, a embaixada brasileira, lá está levantado o pavilhão, a bandeira do Brasil, e aquele imóvel, ele é protegido pelas leis internacionais como se fosse uma extensão territorial do Brasil. É isso que faz o embaixador, e ele representa lá naquela nação, a nação que o enviou. O apóstolo Paulo era um embaixador do Evangelho. Ele era um poliglota, falava mais de 4 idiomas, realizou ao menos 4 viagens missionárias por todo o Império Romano, em diversas nações, em vários países, plantando igrejas. E ele, como um embaixador, como um missionário, quando ele escreve aqui este texto final do 18 ao 20, ele está dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, intercedendo por mim. Ele diz assim: intercedendo por mim, para que eu saiba, para que me seja dada a palavra com confiança, para que no abrir da minha boca eu faça conhecidos os mistérios do Evangelho. Nós podemos, meus irmãos, combater o bom combate. Nós podemos vencer o adversário, continuar ofertando, continuar sustentando o missionário lá no campo. Mas as nossas orações são impreteríveis. Nós não podemos abrir mão de orar pelos missionários. Orar dia e noite, porque ele diz em todo tempo, para que eles tenham condições de abrir a boca e o mistério do Evangelho ser revelado àquelas nações. Nós somos uma igreja missionária, meus irmãos. Nós temos missionários, como eu já mencionei, na África, na Europa, aqui nos países sul-americanos. Nós temos diversas congregações, nós somos uma igreja expandindo e nós decidimos desafiar o adversário, desafiar os demônios, os capetas que existem no mundo e enviar missionários para pregar o Evangelho. E nós temos lutado, sustentado, mas também nós temos que nos curvar de joelhos para mantê-los em oração, para sustentá-lo com uma vida de oração. Lembre-se disso, meu irmão. A batalha espiritual, a maior batalha espiritual que existe numa igreja é a obra missionária. E nós iremos vencer. E vencer para dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está reservada, a qual me dará o Senhor, o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos quanto aqueles que amarem a sua vinda. Amém? Que essa palavra, meu irmão, direcionada ao seu coração, possa te fortalecer, te dar gás para continuar batalhando com meus irmãos, combater o bom combate com toda oração e súplica em todo o tempo. Eu quero orar por você e com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sala, no quarto. Feche os seus olhos, ore em espírito comigo, enquanto eu oro para que o Senhor venha abençoar a você e a nossa igreja. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, por teu amor, por tua bondade. Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor tem ouvido, Pai, o gemido da tua igreja. O Senhor tem escutado o clamor, Pai, que os seus servos têm feito a ti. Nós somos, ó Deus, uma igreja missionária. O Senhor nos chamou nessa santa vocação. O Senhor direcionou o anjo da igreja para expandir, Senhor, ao Peru, ao Egito, à Espanha, para que nós marcássemos, Senhor, esta geração
através da obra missionária. E em tempos de dificuldade, em tempos de adversidade, nós clamamos a Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer o bom combate. Sustenta a Tua igreja, sustenta a Tua noiva, Senhor. Faze prevalecer sobre o mal, sobre os principados, sobre as potestades da maldade. Ó Senhor Deus maravilhoso, todo sofisma, Pai, toda mentira e engano que o adversário tem lançado na mente dos Teus filhos, seja removido, Pai, pela palavra da verdade. Que os olhos, Senhor, como o apóstolo Paulo, se descamem, Senhor, diante da verdade e do encontro com a luz que há em Cristo Jesus, Senhor. Abençoe os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém.